daqui a pouco não ir cantar, Lídia Vai ficar Paz. sem voz, Com certeza. Menina, olha que hoje é o Dia Mundial da Voz. Roberto Carlos tem essa voz aí inconfundível, né? Mas não é só ele que precisa desses cuidados para manter uma voz, né? A gente que trabalha com voz, você de casa também. Vamos falar sobre esse assunto agora? Pois é, importante você que vende coisa na rua, tá sempre falando, você que precisa da sua voz para se comunicar. Instrumento de trabalho, hoje é o né? Dia da Voz e a gente vai conversar com a fonoaudióloga Érica Carvalho. Seja bem-vinda ao nosso Chega Mais, Érica. Muito bom dia. Lídia, que saudade, agora tá sendo... Olha, a gente já se Priscila, conhece. Um prazer conhecê-la. Prazer E nosso. não é só cantores, por exemplo, né, profissionais. A gente sabe que a nossa voz é uma ferramenta, né, de comunicação super importante e a gente tem que cuidar. E muitas vezes são cuidados até básicos, né? A gente pode começar falando o quê? Da hidratação. Como é que é a questão, né? A água, por exemplo, é muito importante para isso? Muito Excelente. bom dia. Vamos lá. Nós temos uma cidade extremamente quente, né? E nos últimos dias Está mais ainda, aumentou a né? temperatura. Então, assim, essa hidratação aqui de vocês é extremamente importante. Nós estamos num ambiente muito climatizado, é necessário trabalhar nessa situação. Então, essa água é uma água importante para hidratar todo o corpo. Mas essa hidratação é uma hidratação indireta. Por quê? Porque ela hidrata o corpo inteiro, cabelo, pele, né? Então, para as situações de voz, principalmente voz profissional, é importante a hidratação direta. Como onde a que gente acontece? usa o nebulizador. Ela veio aqui cheia de... trouxe tudo. Ô, Pedrinho, mostra aqui, Pedrinho. Ela tá aqui parafernália, né? Parafernália. Toda. Parafernália. Toda. Explica pra gente o que Como é é que cada ele coisa funciona? dessa, como é que funciona. Então, o importante de hoje é porque é o Dia Mundial da Voz, né? Nós estamos comemorando há 20 anos esse evento de informar a população sobre a prevenção da voz, né? A voz é importante porque a voz, ela conduz todos os nossos sentimentos. Você se expressa, trabalha e, como Lídia muito bem falou, é uma ferramenta de trabalho, principalmente para quem é comunicador, né? Então, aqui nós vamos falar das coisas mais básicas que hoje nós temos para trabalhar a voz. Um bom profissional da voz é aquele fonoaudiólogo especialista em voz, onde ele pode tratar de forma objetiva a queixa, né, do seu paciente. Quais então, são as mais recorrentes, digamos assim? A rouquidão acho que é uma delas. a rouquidão, né, é a principal. Essa rouquidão, por mais de uma semana, ela tem que ser avaliada pelo otorrino, né? Não pode ficar usando coisas caseiras como mel, como a água é importante, mas a hidratação direta é aquela onde você consegue que a prega vocal seja hidratada de forma direta, que no caso é o vapor de água. A gente está falando de coisas simples, falando do soro, certo? E da nebulização, que é aquela nebulização que a gente conhece da criança, que nós temos em casa, né? Caso Quanto tempo a pessoa faz a nebulização se está sentindo rouca? Isso, ela precisa fazer pelo menos 3 vezes ao dia, né? 10 minutinhos, 15 minutinhos já é suficiente, porque hidrata de forma direta. Só com soro mesmo. Gotículas de água chegam na prega vocal que facilitam com que essa prega fique hidratada. Uma prega hidratada, ela tem menos lesões. O que é que a gente chama de lesão? Um machucado na prega, um edema vocal, né? Nós mulheres temos questões importantes, porque cada mês, em cada menstruação, existe um edema. Um edema na prega vocal. Olha, também. até a questão da voz, a gente nem imagina, né? E o homem também tem as suas questões por causa de talvez mais uso de cigarro, mais uso de álcool, né? Que desidrata a prega vocal, por isso hidratar. Caso a pessoa não tenha um nebulizador, porque pode acontecer, ele pode hidratar com o soro na gaze. Coloca o sorinho na gaze ou então num paninho. Aquelas Inala. gotinhas, elas também vão conseguir hidratar todo o trato vocal. Porque quando a gente fala hidratação direta, a gente fala de todo o trato vocal. Deixa eu te fazer uma Seios, pergunta. nasais. Você está falando agora de inalar, eu lembrei que às vezes os meus filhos estão doentes em casa, a gente faz aquele negócio do soro, que joga aquele soro A para sair. lavagem, né? Aquela lavagem também serve? A lavagem, ela é importante, mas ela Vai mais pro nariz. Não né? chega na é a voz. via superior, né? Ela precisa também hidratar o terço médio do trato vocal, que no caso é a laringe, né?
que é o órgão que produz Estão realmente ali a as voz. cordas vocais, Lídia, só que né? eu queria perguntar, Érica, a gente está falando aqui não só de comunicação, mas como eu Pra disse todo anteriormente. mundo, né? É o vendedor quem é que tem que vendedor gritar, de que tá na loja, praia, professor. né? Qual o Perfeito. exercício que a gente poderia ensinar aqui para essa pessoa que está nos assistindo, né? Uma coisa bem prática, para dar uma cuidada na voz. Manter a qualidade vocal, né? Quando Priscila falou assim, a gente está na rua, a gente precisa vender. A primeira informação que veio na minha cabeça foi o camelô. Ambulante, Que né? que está ali, tentando um pão de cada dia, trabalhando, ganhando às vezes a venda do produto no grito. E ele só tem aquela opção, talvez ele não tenha mais nenhuma. Então, assim, como que ele pode trabalhar e cuidar da sua voz? Primeiro hidratando, como a gente já falou, não é isso? E depois utilizando da própria estrutura do som da voz para facilitar com que essa voz ganhe mais projeção. Então, exercícios de mastigação, como Lídia já sabe, que ela disse que esqueceu, mas ela não esqueceu. Que Vamos são exercícios onde ela trabalha a ressonância para a voz projetar melhor. Olha lá, ó, Priscila sabe, ela está fazendo. Não sei não, você macha. Ela está fazendo, Não, ela tem tá um fazendo, certo. ela tá fazendo, mas Tem ela que fazer sabe. barulhinho? Mas que ele tem que ganhar um som. Vamos lá, você daí Porque de casa. sobe e vibra. Mas dá umas coceirinhas Tem que aqui, né? vibrar. Pronto, vamos lá. Se deu essa coceirinha que Priscila sentiu, é porque está chegando no lugar certo. Ah, então tá bem. Esse som é o som que tem que chegar para vibrar as estruturas mais acima. Então, assim, você não vai conseguir ter uma projeção de voz se a sua cavidade superior não estiver livre. Não está livre, não ganhei projeção. Ganhei projeção? Não ganhei projeção. Ficou livre? Tenho projeção. No dente, cara, eu tenho projeção? Tenho projeção. O dente está lá doendo. Então, assim, essa estrutura, ela precisa, é a que nos ajuda mais a ganhar projeção. A produção da voz está a nível de laringe, mas a projeção da voz está em outro local, né? Então, nós temos outros artifícios que a gente trabalha no consultório, como, por exemplo, os canudos de trato vocal, que a gente utiliza dentro da água para ganhar essa projeção também. Copo porque de água, né? ele chega com força. Você olha o indivíduo fazendo, a bochecha chega, vibra, né? Isso é bom fazer? Hã? Isso serve para quê? Para melhorar também? Para melhor. Já o exercício do canudo na água, ele já tem outras opções. Então, ele ganha projeção na voz, mas ele também faz com que mobilize a prega vocal se estiver com edema. E aí você sopra normalmente, fazendo algum barulho, alguma coisa? Né? Quando a gente não tem isso, eu tenho uma grande inspiradora na minha carreira e que ela me dizia assim, a gente tem que, como a gente trabalha com comunicação e você às vezes não tem todos os recursos, porque hoje eu consigo trabalhar com laser, mas eu passei anos da minha vida sem conseguir trabalhar com laser na voz. Então você tem que trabalhar no deserto. Tem que ser com o que tem ali a aposta. Então, assim, diga, mamãe, quando você tem um encerrar. canudo pequeno, que você consegue trabalhar no espaço normal, sem água, sem isso daqui que é caro, né? Só soprando. Só soprando. Você Você ganha sai, projeção. né? Érica, O muito negócio obrigada. tá O vendo? nosso Essa tempo eu vou está levar um, pego pra esgotadíssimo. você, Já peguei meu já vamos levar canudo. pra gente fazendo. Obrigada, doutora. A gente Obrigada a adorou. vocês. Cuidem da voz, né? Cuidem da voz. A sua voz informa, lembre-se disso. É isso. Cuide da sua voz, que a gente cuida da Vamos lá, nossa aqui. intervalo Agora, rapidinho. vai pro intervalo, é Intervalo. isso? A gente volta já, Volta não sai já. daí. Vamos lá. Olha só, que legal. É assim? É. Organiza o tronco, Aí olha. coça a boca. Isso, né? organiza Isso o mesmo? tronco para o ar sair mais e vai.